Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui chamando todos os semideuses pra gente comentar o episódio 4 de Percy Jackson e os Olimpianos, que hoje teve babado, hoje teve luta, hoje teve romance nascendo, hoje teve piadinhas, hoje teve muita coisa acontecendo, mas foi um episódio mais rápido. Que eu não sei vocês, mas quando acabou o episódio eu falei, ué, acabou? É isso? Já queria deixar isso aqui, mas beleza. Vamos comentar tudo o que aconteceu nesse episódio, que foi um episódio que realmente, dessa vez, adaptou um capítulo só, basicamente, ali, 2 ali, do livro. Então, realmente foi menos coisa do livro. Por isso, o episódio também foi menos coisa acontecendo quando a gente pensa em relação ao terceiro, porque o terceiro foi muita coisa. Então, a gente vai comentar tudo o que rolou aqui. E se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Aqui a gente reúne vários semideuses aí, de vários chalés, pra gente comentar os episódios toda semana de Percy Jackson e os Olimpianos, que tá aí no Disney Plus. Então, antes da gente começar a falar aqui, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e deixar o seu like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele acaba indicando ele pra mais pessoas, ajuda muito no meu trabalho, porque isso aqui dá trabalho, é de graça e não te custa nada. Então deixa aqui o like, e tão importante quanto ele é o compartilhamento. Então pega esse vídeo, manda pra aquele seu amigo fã de Percy Jackson, que pelo menos que tá assistindo a série, pra ele vir aqui comentar tudo direitinho com a gente. Então, vamos começar do início, porque, bom, a gente tem aí, né, uma cena que não tem ali no livro, né, uma cena muito fofa, mas que, assim, a gente precisa começar falando aqui, antes da gente falar dessa cena, né, que não tem no livro, é justamente sobre essas mudanças, né. Tá rolando muito no Twitter aí, o Twitter tá fervorosa aí por conta de Percy Jackson, principalmente entre os fãs mais antigos aí dos livros, que a série tá muito diferente do livro em muitas coisas, né, tem cenas novas, coisas mudadas, algumas coisas muito rápidas, e assim, é muito complicado, eu falei isso aqui no vídeo passado, eu vou repetir, muito complicado adaptar um livro pra uma série, mas Percy Jackson esperou muito tempo pra isso, então claro que muita gente quer ver muitos detalhes, etc e tal, só que é difícil, tanto pra filme quanto pra série, trazer todos os detalhes bonitinhos, e a gente tá vendo isso acontecer aqui nessa série, porque tem sim muita coisa que fica muito corrida, porque senão não dá pra contar tudo só no tempo que a gente tem daqueles episódios. Daí poderiam sim aumentar os episódios e tal, mas é aquela coisa, é a primeira temporada, entendeu? Com o sucesso que tá fazendo, pode ser que numa segunda os episódios sejam um pouco maiores, enfim, vamos vendo. Mas esse episódio foi realmente menos capítulos pra serem adaptados, por isso foi bem mais fiel ao que acontece ali no livro. Só que tiveram cenas novas e algumas mudanças sim aí no decorrer da história, que no fim das contas levam pra mesma mensagem. E logo na primeira cena que a gente tem ali, o pequeno Percy volta aí de novo, e agora a gente vê ele na sua primeira aula de natação. Então vê ele ali com a mãe, ele já tá mais velho e tal, os dois ali na piscina, ele começando a aprender a nadar. E a mãe coloca ele pra aprender a nadar porque isso vai ser muito importante pra ele. E era uma questão de vida ou morte, ela só não fala isso, né? Mas ele tem uma relação com a água muito forte, então ele precisa estar em contato com isso. O que eu achei no mínimo interessante porque, bom, os semideuses, eles têm ali as coisas relacionadas ao seu pai ou à sua mãe, deusa ou deus, e eles têm muita facilidade com as coisas relacionadas aos seus pais aí do Olimpo. Mas a gente sabe também que eles também são metade humanos, então lógico que muita coisa eles têm que aprender sim. Então achei legal mostrar que o Percy não nasceu com uma conexão ali muito grande com a água, não nasceu sabendo nadar. Então a gente vê ele aprendendo ali naquele início, você vê que ele tá com medo, né? Então ele não tá super confortável, respirando debaixo da água, como a gente vê lá no início de Percy Jackson, o filme, que o Logan Lerman basicamente começa sentado no chão da piscina, respirando, contando quanto tempo ele fica sem respirar debaixo da água, quer dizer, né? Então a gente vê o Percy aprendendo ali a nadar e a mãe desesperada porque ele tá com medo. Enfim, é muito fofo porque é uma cena que não tinha ali. Bom, eu pelo menos não me lembro, tá, gente? Porque é isso, são muitos detalhes e tem algumas coisas muito sutis de mudança, então tem coisa que eu não lembro. Pode ser que eu esteja falando besteira. Só que não, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas, basicamente, é uma cena nova ali que é importante pra gente ver realmente essa relação muito forte aí do Percy com a mãe, que é uma coisa que a gente sabe que existe e que a gente, no livro, pelo menos, a gente fica tanto ali no acampamento, na missão, que a gente não sabe muito do passado do Percy. Então eu tô achando isso muito legal na série. E aí a gente vê o Percy ali tentando acalmar a mãe, que fica nervosa pelo fato dele não querer aprender a nadar porque tá com medo. Então é uma cena muito fofa que a gente já corta e vai direto pro sonho ali do Percy. A gente não sabe se ele tá sonhando com isso, relembrando, ou se é só um flashback pra gente. Mas a gente vai pra uma cena que ele tá ali conversando com aquela criatura misteriosa ali, né? A ameaçadora, na versão dele criança. E, bom, a gente sabe muito bem quem é essa criatura. A gente sabe, não, pelo menos eu já comentei aqui
aqui, né? Quem pegou, pegou. Não vou falar de novo porque é um grande spoiler, mas quem lê o livro sabe muito bem quem é aquela criatura. Mas é uma coisa muito importante. Aliás, todos esses sonhos que ele tem vão ser muito importantes. Bom, a gente acorda ali, né, com eles no trem. E aí, bom, desculpa, gente, pra mim foi muito difícil não lembrar de Harry Potter, porque trem com um trio de ouro, a gente já fica meio nostálgico, pelo menos eu fico. Enfim, a gente já vê eles ali no trem dormindo, os três. E aí o Percy e a Annabeth têm uma conversa maravilhosa que, bom, nesse episódio, né, desde o finalzinho ali do terceiro episódio até esse, a gente já vê o nascimento ali de Perkabeth. Então a gente vê essa construção, essa aproximação ali dos dois. E o Percy chama ali a Annabeth pra perguntar se ela tá dormindo e falar com ela algumas coisas. Então eles têm umas conversas muito legais sobre confiança um no outro, né, porque a gente sabe que eles começam meio assim. Ele fala sobre a Thalia também, então ela conta um pouquinho da história da Thalia, que era filha de Zeus, então ele queria saber como ela era, porque é a única referência que ele tem. É muito importante e interessante, porque ele vai e joga ali pra Annabeth que não deveria ser do jeito que as coisas são entre eles e os pais, porque eles têm que fazer oferendas pra chamar atenção, eles têm que lidar com o fato de que os pais estão cagando na cabeça deles. E ele não acha isso certo, porque as pessoas, quando amam e se importam, elas não tratam assim os filhos, né? Então, a gente vê o Percy falando isso vai ser muito interessante pro final dessa temporada. Eu tô achando legal que eles estão construindo, né, essas caraminholas na cabeça do Percy. Então, ele fala isso pra Annabeth porque o que ele conhece é o carinho que ele teve da mãe. E a Annabeth fala que o pai também amava muito ela, mas que teve uma outra pessoa que acabou meio que entendendo que ela era um grande problema, na verdade, que era a nova mulher do pai. Então, o pai antes tinha uma boa relação com ela, depois não teve mais, pela interferência de uma outra pessoa. Então, o Percy vê que, bom, assim como ele, a Annabeth também teve uma madrasta, no caso, né, uma pessoa nova ali, e que, mesmo assim, a relação dela com o pai foi abalada, diferente do que o Percy teve com a mãe, que sempre foi muito forte. Então, é importante pra ele ver que existem coisas a mais ali que ele não conhece. Então, foi muito legal de ver isso. Fora as piadinhas ali, né, que a gente vê, né, o Grover ali super resmungando de noite porque não consegue dormir e por aí vai. Mas é muito bonitinho porque o Walker é muito fã de Percy Jackson e ele tá sabendo interpretar o Percy de uma forma muito legal. Então, tipo, você vê que ele solta uns sorrisinhos ali de canto quando a Annabeth fala com ele. É muito fofo. Tá vindo aí o nosso Perkabeth, gente. E bom, né, logo em seguida a gente acaba conhecendo finalmente, que eu comentei aí por alto no episódio passado, a missão do Grover, né? Que assim, eles não tratam como uma missão do Grover, mas acaba aí dando a entender que é sim uma missão de todos os sátiros, né? Então a gente conhece aí sobre a base do Grover, o que faz ele ser o que ele é, que é toda a história de Pan, que é o deus ali da natureza, onde todos os sátiros estão aí em busca de Pan, né? Porque Pan, o deus da natureza, sumiu. Então os sátiros que forem muito bem sucedidos nas suas missões que são dadas pra eles, acabam se tornando buscadores de Pan. E essa é a grande missão do Grover, o que explica muito do porquê que ele é uma pessoa insegura, que ele tem muito medo, que ele ainda tá tentando entender muita coisa, porque esse é o Grover, assim, nos livros. Só que a série tá trazendo um Grover um pouco mais maduro. Claro que ele tem as inseguranças dele, ele também tá aprendendo muita coisa, mas ele é um Grover que tem uma sabedoria que a gente vai vendo sendo construída nos livros e que agora aqui já tá aparecendo logo de cara. Mas é muito legal a gente ter essa noção aí da missão, porque isso é uma coisa muito importante pro Grover, e ele perdeu o tio exatamente dessa forma. Então, achei muito legal que finalmente eles já falaram sobre isso, e eu tava um pouco preocupada que fossem demorar um pouco, mas veio aí. E nisso eles estão ali debatendo como é que vai ser quando eles chegarem em Los Angeles, porque ninguém nunca foi, e eles precisam entender como é que é a cidade pra poder ir ali pro mundo inferior do Hades, e por aí vai. No meio disso, a gente já vê aí tretas acontecendo naquele trem, gente. E isso já é bem diferente do livro. Por quê? Porque ali a gente já vê um monstro invadindo o trem e destruindo ali a cabine deles, né? Que a gente não entende o que aconteceu, porque não tava daquele jeito. E aí a gente descobre que, na real, quem está ali, né, sendo a testemunha do que aconteceu na cabine deles é a Equidna, que é a mãe de todos os monstros. E no livro, a Equidna é enviada pelo próprio Zeus, porque afinal, Zeus está full pistola com o Percy porque roubou os raios dele. E aí, ele manda a Equidna pra tentar aniquilar ali o Percy, porque sim, Zeus não está do lado do Percy, gente. Importante a gente ter isso em mente. Só que na série isso não ficou claro, então a Equidna meio que aparece ali, ela tá com um bichinho dela de estimação. Então a gente já começa a conhecer ali um pouco ela, entende que ela é a mãe de todos os monstros, e eu amo porque no trem a gente consegue
consegue ver bem a personalidade de Percy Jackson, audacioso filho de Poseidon, né? Quando ele chega e fica revoltado ali com ela, fala pra ela meter o pé, entendeu? Porque eles matam monstros e ela não tem que se meter com eles. E a Annabeth ali super audaciosa também com segurança do trem. Então, quer dizer, filho de Poseidon, filha de Atena. Eu estou achando isso maravilhoso. Mas enfim. E aí, no meio disso, ela começa ali a dizer que eles são os verdadeiros monstros, porque eles só causam problema e blá blá blá. Então, ela tá ali pra cuidar dessa situação. E eu achei interessante porque no livro a gente não vê a Equidna junto com o bichinho dela, né? Até a gente chegar ali no arco de St. Louis, que aparece nesse episódio também. Então ali a gente já tem um começo da coisa toda. E aí no meio dessa, o bichinho ali, que a gente vê que é um chihuahua, na verdade não é. É um monstro ali, que é um bebê. E esse monstro acaba picando ali o Percy com a cauda ali dele de escorpião. E enquanto a Annabeth acaba enfiando ali a adaga nele, eles saem correndo, fogem ali do trem e vão em direção ao arco de St. Louis, que é um templo de Atena. Então é um lugar seguro onde eles não podem ser atacados por nenhum monstro por ser um templo de Atena. É um lugar que eles teoricamente estão a salvo ali de qualquer intruso entrar ali pra ver tudo isso. Só que no episódio passado, Percy mandou ali a cabecinha da Medusa pro Olimpo. E aí o que aconteceu? A Atena achou isso uma audácia, achou um absurdo e falou: seguinte, não vou proteger minha filha não, entendeu? Porque fizeram cagada, agora eles que lutem, que se virem. E aí, no meio disso, quem é que acaba conseguindo entrar no templo? Ela mesma, a Equidna. Ela tá lá pra acabar com os três, especificamente com Percy, e a gente não tem a proteção da Atena. E bom, até então, Poseidon simplesmente falou: é isso aí, Percy, uma hora eu apareço. Chega, vai lá. Vai lá com Zeus, que no caso não quer. Basicamente, a gente vê eles ali desesperados, pegando um elevador pra tentar fugir dela e tal, e se esconder ali por dentro do templo, que é um lugar ali de familiaridade da própria Annabeth. Foi a ideia dela de ir pra lá, porque, enfim, foi uma homenagem feita pra própria mãe, e ela se sente muito mal de ter decepcionado a própria mãe, ainda por cima descobrir isso dentro do templo, né, gente? Só que aí o Percy, ele não tá muito bem. Lembra que ele foi picado? O ferrão ali era venenoso, e ele começa a ficar com uma cara de doente. Aí a gente entende por que ele tá com uma olheira até aqui, por que ele tá com aquela cara de horroroso, e por que tem aquela cena que a gente tinha visto na prévia do episódio passado, deles tacando água no Percy desesperadamente, que eles estão tentando curar o Percy, já que a água ajuda bastante ele. E eu achei muito legal que dentro ali do arco de St. Louis, a gente consegue ver mais dessa construção ali da Annabeth com o Percy, e muito bonitinho ele fazendo piadinha pra ela falar com a mãe, não sei o que, aquela coisa, aquele momento fofo, aquela amizade que tá sendo construída, aquela admiração que tá sendo construída, que vai virar outra coisa mais pra frente. Mas assim, muito bonitinho ver eles dois juntos. E assim, gente, a luta da Quimera com o Percy era uma das coisas que eu tava mais empolgada pra ver. Porque a Quimera, ela é um monstro especificamente que mata semideuses, então não é um monstro fácil. É um monstro assustador com várias formas e tal. E a gente vê ali a Quimera realmente ali no arco de St. Louis. Agora, eu confesso pra vocês que me incomodou um pouco o fato do Grover não sentir o cheiro da Quimera, que é um monstro que tá ali dentro da bolsinha da Equidna. Porque o Grover, como sátiro, ele consegue sentir o cheiro de monstro à distância. E muitas vezes ele consegue identificar o monstro super rápido. Então, ele entender que quem estava ali com a Equidna era a Quimera, era uma coisa que deveria ter acontecido já dentro do trem, ou pelo menos uma suspeita. E não aconteceu. Isso me incomodou um pouco. Mas tudo bem, relevei e segui adiante. E aí a gente acaba descobrindo isso dentro do templo de St. Louis. Porque quem acaba entendendo é a própria Annabeth, por conta aí dessa decepção da mãe dela com ela. Porque quem fala isso é a própria Equidna ali, a Quimera e tal. Então ela entende, aí o Grover pesca na hora e fala: é a Quimera que tá ali, não é? E aí entra em desespero, porque como eu falei, é um monstro terroroso, horrível. Nem existe essa palavra terroroso, mas enfim, é isso aí. Pânico, pânico, pânico. Eles vão, sobem ali no elevador e vão lá pro topo do arco. E aí, gente, no livro é exatamente assim que acontece. A luta da Equidna com a Quimera é realmente dentro de um elevador com uma família aleatória, né? E bom, a névoa faz ali os humanos verem a Quimera como aquele chihuahua que tava dentro do trem. Então, imagina essa cena de uma família aleatória, o Percy e a Equidna dentro de um elevador e o Percy quase matando um cachorrinho. Luísa Mel não permitiria, então a Disney mudou. E aí, no fim das contas, o Percy acaba defendendo ali a Annabeth e o Grover e acaba tentando lutar com a Quimera sozinho, né? Ele meio que se sacrifica, já que ele já tá na bosta, todo cheio dos venenos ali, e isso também não tem no livro. Mas fez
muito sentido pra essa construção da amizade que a gente tá vendo ali eles terem. Então ele simplesmente engana ali a Annabeth, troca de lugar com eles e bota eles no elevador pra eles irem sozinhos, enquanto ele fica pra lutar. Enquanto no livro, na verdade, os dois descem mesmo sem ele, por conta própria, né? Enquanto ele vai tentar resolver ali as coisas porque o elevador tá lotado. Mudanças que eu falei. São coisas pequenas, mas levam pro mesmo lugar, que foi o quê? A luta do Percy com a Quimera. E, gente, como eu tava empolgada pra ver a Quimera, a versão dela inteira, os detalhes. Gente, tá incrível. Essa Quimera tá absurda. E aí, bom, assim como é no livro, também é uma luta super rápida aqui dos dois. E eu tô falando isso porque eu sei que vai ter muita gente reclamando, dizendo que foi muito rápido, sem muito embate. Mas no livro também é assim, né? Porque a Equidna vai lá pra ir direto atacar o Percy, lá também no Arco de São Luís. E aí ela desafia o Percy a se jogar na água, porque ele é filho de Poseidon. Então ela fala assim: tu não é o boladão da água? Se joga aí pra ver se seu pai vai te salvar. Vai lá. E aí ele acaba se jogando porque ele não tem muito o que fazer, porque ele tá ali quase caindo, assim como foi na série. Então, assim, é uma luta muito rápida no livro, assim como é aqui. E a gente vê a Quimera, gente, na hora que ela abre aquela gola ali de sapo, cobra, sei lá, lagarto, aquele negócio, e joga o fogo, gente, impecável. Eu fiquei obcecada pela Quimera. E aí, bom, nisso, Percy cai de lá de cima e acaba indo pra água, né? E bom, a água, Poseidon e tudo mais, ele cai, fica ali desesperado, tentando ir pra superfície porque o pé tá preso, e nisso ele escuta uma voz e vem ali uma mensageira, uma espécie de criatura marinha, a gente não sabe o que é, falando ali com ele, né? Porque, bom, Percy está incomodado com o sumiço do pai, sim, porque o pai nunca fez absolutamente nada por ele. Ele fala isso nesse episódio, que a Annabeth já fez muito mais por ele do que o próprio pai já fez. A gente vê ali essa criatura falando com Percy, falando: Percy, não desiste, só respira. Seu pai tá orgulhoso de você e ele tá preocupado com você. A gente tá sempre preocupado, mas a gente não tem muita coisa que a gente possa fazer, então respira. Tipo, ela tá ali falando pra ele respirar, não é pra ele ficar calmo, é porque ele literalmente consegue respirar embaixo da água. Então ele consegue ver que o quê? O pai mandou alguém, sim, pra tentar salvar ele. Ele não tá sozinho, o pai dele não abandonou ele como ele pensa. Então foi muito legal ter essa quebra aí, porque até então ele tava completamente descrente, ele não tava nem aí pro pai dele. A gente vê literalmente o Percy respirando embaixo da água e ele entende que vai ficar tudo bem, ele tá ali embaixo, ele vai conseguir se salvar. E foi isso, gente, acabou. Do nada. Pluft, corta para os créditos. Falei, gente, assim? Acabou assim? Eu tive até que abrir o livro pra ver se era isso mesmo, gente, porque eu falei, não é possível. Porque no livro, a luta é assustadora dele com a Quimera, então eu tava esperando muito mais. Aí depois eu falei, não, é isso mesmo. É rápido mesmo, então assim... Importante a gente falar disso, mas eu tava com uma expectativa muito maior, porque foi desesperador ler aquilo no livro. Mas tudo bem, porque não ficou realmente muito diferente. Meio que foi isso o episódio, porque o próximo vai ser babadeiro. No próximo episódio é o episódio que eu, o Walker e vocês e muita gente tá empolgadíssimo pra ver, porque a gente vai ter a presença do deus da guerra. O Ares vai aparecer no episódio número 5 e eu tô empolgadíssima, porque o Walker falou que é uma das cenas que ele mais tá empolgado pra que a galera veja, a luta dele com o Ares. Eu não sei se já é nesse episódio de qualquer forma, mas o Ares vai aparecer no próximo episódio, que a gente já viu ele ali. Viu também o quê? O desafio que o Ares dá ali pros três, eles indo ali no barquinho ali, né, o Percy com a Annabeth. Eu não vou falar muito porque é aquela coisa, quem não leu não sabe direito o que vai acontecer, mas vem um desafio aí do Ares e vai ser um episódio babadeiro. Que é aí que a coisa começa a se desenrolar pra pior. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ver o reencontro do Percy com a Annabeth ali depois dele voltar ali da água. Vai ser um episódio muito bom. Eu tô muito, muito empolgada. Então é isso. Esse foi o episódio. Realmente foi muito rapidinho, mas foi cheio de coisa acontecendo. E eu quero saber de você. O que você achou da Quimera? O que você tá achando da construção dos personagens? Tem muita gente reclamando que tá tudo muito rápido, que a atuação tá muito blasé. Eu discordo 500%, gente, porque assim, pra mim tá realmente fazendo sentido pro formato que é uma série para o Disney Plus. Então é uma série de um streaming, gente. A gente tem que lembrar também que a Disney é um streaming pra família, então eles não vão também colocar cenas de muita violência ali, principalmente quando a gente tem crianças de 12 anos ali que são os protagonistas. Então, né, importante a gente ter isso em mente. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio específico e as expectativas pro próximo. Comenta aqui que eu quero saber. E se você assistiu até aqui o final, comenta: Ares vem aí, que eu vou saber que você viu tudinho e eu quero saber o que vocês acharam. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo pra comentar o próximo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, semideuses. E tchau!